dia chegou, o estrondo se ouviu, mais uma trombeta soou. Profetas se levantam com autoridade, dizendo assim diz o Senhor. Profetas que não vendem o seu ministério e nem negociam a sua unção, mas seu compromisso é pregar o evangelho do arrependimento a todas as nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vidas nações, profetizando vidas nações. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Sempre é bom estarmos aqui juntos, interagindo, falando das maravilhas do Senhor Jesus para nossas vidas. E como se havia de esperar, acredito eu, o nosso primeiro convidado, talvez vocês não conheçam, vou apresentá-los agora, é o nosso querido, nosso amado pastor Tiago, que por coincidência é meu filho, para a honra e a glória do Senhor, um presente de Deus para a nossa vida, para a minha vida. E o pastor Tiago hoje está trazendo um assunto bem interessante. Um assunto que a gente não tem muito hábito de ouvir por aí. Está dentro da palavra de Deus, mas de uma certa forma é um título dado que traz alguns questionamentos. E hoje, né, pastor Tiago, você vai trazer esse assunto para que se esclareça, né, para que tire a dúvida de alguns e que para que a gente tenha um entendimento maior do significado desse assunto. Eu queria que você falasse aí com os nossos ouvintes, com os nossos irmãos, e queria dizer para você que eu sou muito grata a Deus pela sua vida e que eu tenho muito orgulho de você, por você ser a pessoa que você é, não só diante dos homens, das pessoas, da sociedade, diante de um grupo de pessoas, mas você é isso que você é aquilo que você prega. E isso me traz um orgulho, me faz viver um orgulho, um belo orgulho, um orgulho bom, um orgulho abençoado. E que Deus possa te usar, que o Espírito Santo possa te usar e que você seja extremamente abençoado pelos céus. Em nome de Jesus. Graça e paz, pastora Rosângela, graça e paz, meus amados irmãos que estão nos assistindo no nosso primeiro programa, né, Profetizando as Nações. Estou aqui recebendo essa honra de estar participando do primeiro programa e fui convidado a trazer um assunto para estar abordando aqui. E 2 semanas atrás eu ministrei aqui na Igreja Pentecostal do Poder de Deus, na nossa igreja, né? Sobre uma curiosidade que na semana anterior uma irmã tinha apresentado, né? Perguntou assim, né? Estava eu, a pastora, o pastor Humberto, e ela perguntou sobre uma curiosidade, né? Acerca de um nome. E eu na hora falei para ela, expliquei um pouco ali superficialmente para ela e achei interessante me aprofundar um pouco mais nisso numa ministração que eu fiz na quinta-feira, 2 semanas atrás, e eu vou tentar trazer aqui de forma mais abreviada para que os irmãos possam buscar algum entendimento melhor acerca disso, né? E a questão, o assunto que eu decidi trazer
foi relacionado a um dos nomes que é atribuído ao inimigo das nossas vidas, né? A gente sabe que ele possui vários nomes, né? Os mais conhecidos é Diabo e Satanás, que ambos, todos dois, né, estão representados dentro da Bíblia, né? Que significa inimigo, opositor, acusador, né? Mas o nome dele atribuído a ele, que eu gostaria de trazer aqui, é a curiosidade que se traz em torno do nome dado a ele, chamado de Lúcifer, né? Que dá origem de onde surgiu esse nome, né? De como surgiu, e vamos explicar um pouco sobre isso. Esse nome, ele vem do latim, né? A palavra Lúcifer, no nosso português, né? Ela vem do latim, da expressão do latim chamado lux ferro, né? Que significa portador da luz. E foi uma tradução feita dentro da Vulgata, feita por São Jerônimo, né? Foi São Jerônimo quem traduziu a Bíblia, isso na Igreja Católica ainda, lá no século IV, século V, né? Entre o século IV e o século V, depois de Cristo. Ele traduziu a Bíblia, os livros da Bíblia, do Novo Testamento e do Antigo Testamento. O Antigo Testamento do hebraico para o latim, e o Novo Testamento do grego para o latim, né? E a tradução acerca do Antigo Testamento, especificamente o que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 14, a partir do versículo 20, o que está escrito lá, ele fez essa tradução, e ele traduziu aquilo que está escrito como, lá no versículo 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Ele traduziu essa expressão, estrela da manhã, ele traduziu por Lúcifer, ou Lux Ferro, do original da Vulgata, que feita por São Jerônimo, que é a palavra que hoje é atribuída como um dos nomes do inimigo das nossas vidas, que é Lúcifer. Então, ele traduziu essa expressão, que no hebraico está Ileil Ben Shahar, ele traduziu essa expressão como estrela da manhã, filho da alva. E ele traduziu como Lux Ferro, a estrela da manhã, que passando para o português e em outras línguas também foi escrito como Lúcifer, como nome próprio, né? O Lux Ferro é a expressão portador da luz ou trazedor da luz, né? Em inglês seria light bringer, né? E ele traduziu dessa forma e se perpetuou. Essa expressão se perpetuou no passar dos séculos. A gente está vendo uma tradução, a Vulgata, a tradução para o latim, do século IV, que foi feita entre o século IV e o século V depois de Cristo. Outras traduções para outras línguas além do latim só começaram a surgir a partir do século XVI, ou seja, foram mais de 1.100 a 1.200 anos essa única tradução do original, dos manuscritos originais, a única tradução que vingou em toda a cristandade, em toda a igreja cristã. Apenas quando houve a reforma protestante, né, que se iniciou em 1515, é que a partir daí começaram a haver traduções da Bíblia para outras línguas, a começar pelo alemão, depois o inglês e assim por diante, né? Quando houve essas outras traduções, essa expressão vinda da Vulgata, feita por São Jerônimo, ela foi revisada e ela foi meio que rejeitada, essa expressão como nome próprio, né? Lúcifer, né? Apesar de que ainda hoje algumas traduções inspiradas ainda pela tradição da Vulgata, em algumas traduções elas são muito poucas, né? Elas, tirando as Bíblias da Igreja Católica, as Bíblias utilizadas dentro da Igreja Evangélica, pouquíssimas delas
traz essa expressão Lúcifer no lugar onde tem escrito estrela da manhã. E eu vou já explicar por que disso também. A gente sabe que a igreja evangélica, né, surgida a partir da Revolução Protestante em 1915, com o seu precursor Martinho Lutero, mas outros também que ajudaram a difundir e ampliar esse movimento em toda a Europa, de forma que chegou aos Estados Unidos e chegou aqui ao nosso querido Brasil. A gente sabe que a nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada usada pela Igreja Evangélica, ela é um pouco diferente da Bíblia usada pela Igreja Católica. A Bíblia da Igreja Católica, além dela utilizar as traduções para outras línguas, ela é traduzida a partir do latim de São Jerônimo. A nossa Bíblia, ela é traduzida a partir dos originais, do hebraico e do grego. Em sua figura, pelo menos no Brasil, a mais conhecida é João Ferreira de Almeida, né? Que ele é um português, ele não é brasileiro, ele é um português. Foi primeiro traduzido para o português de Portugal e adaptado para o nosso português brasileiro. Por isso tem as versões atualizadas, corrigidas, revisadas, e assim por diante, né? Existe outra tradução muito conhecida que foi do original hebraico e grego, hebraico do Antigo Testamento e grego do Novo Testamento, muito conhecida também, que é a King James, né? Que foi traduzida para o inglês, né? E aí tem a versão King James brasileira, que é traduzida dessa versão do inglês para o nosso português, tá certo? Então vamos entender as diferenças aí nas Bíblias. Mas além dessa diferença de tradução, a católica vindo da Vulgata de São Jerônimo, ou seja, do latim, e a nossa vinda dos originais, dos manuscritos do hebraico e do grego, a Bíblia Católica ela ainda tem 6 livros a mais. Não é motivo do assunto hoje, não vou me aprofundar no porquê que tem 6 livros a mais. Pode ser que num outro programa a pastora Rosângela possa abordar isso, ou um outro convidado, né? E tem um acréscimo no livro de Esther e no livro de Daniel. Essas são as diferenças, né? São 6 livros a mais no Antigo Testamento, um acréscimo no livro de Daniel e um acréscimo no livro de Esther. Novo Testamento, a princípio, são idênticos, salvo algumas diferenças em relação à tradução. Mas vamos adiante. E por que houve essa rejeição dessa expressão, né? Lúcifer, né? E foi trazido aqui a questão da estrela da manhã. Porque justamente partindo da tradução dos originais, né, a tradução mais precisa seria exatamente isso que está descrito nas nossas traduções. No lugar de Lúcifer foi colocado estrela da manhã. E eu vou ler aqui o capítulo, o trecho completo, para realizar a minha conclusão acerca disso, tá certo? Versículo 12, Isaías 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias em teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Em algumas traduções pode ter escrito, no versículo 15: contudo, serás precipitado ao inferno, no mais profundo do abismo. Dependendo da tradução, porque o inferno é morada dos mortos. Na minha aqui está como reino dos mortos. Amém, amados? Então, esse trecho traz essa curiosidade acerca dessa exortação que o Isaías faz a mando de Deus acerca dessa figura que detinha uma glória, uma autoridade. Tu caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva, foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Figura poderosa, figura com glória. E essa estrela da manhã, o que é essa estrela da manhã? É aquele astro que a gente consegue enxergar durante o amanhecer e o entardecer. É o único astro
que você consegue, a única estrela que você consegue enxergar quando a luz do sol ainda está irradiando, né? No amanhecer e no entardecer. Somente à noite é que nós vamos enxergar as outras estrelas, ou seja, é um astro que possui uma glória maior do que as outras estrelas, que ela fica visível quando a luz do sol ainda brilha, e essa luz do sol representa a glória de Deus. E ele, ou seja, a palavra está falando aqui que mesmo diante da glória de Deus, ele não é totalmente apagado por esta glória, ou seja, ele tinha uma glória em si mesmo muito grande, mas por causa da vaidade dele, de almejar se elevar acima das estrelas do céu, e a gente sabe que estrela é uma referência aos anjos do Senhor, ou seja, ele queria se colocar acima de todos os anjos, e não estando contente, satisfeito com apenas isso, ele disse que elevaria o trono dele acima das estrelas, acima das mais altas nuvens, e seria semelhante ao próprio Altíssimo, ao próprio Deus. Ou seja, o seu coração, dessa figura cheia de autoridade, estava cheio de vaidade, mas por causa dessa vaidade de querer ser igual a Deus, ele recebe essa maldição: contudo serás precipitado ao inferno, ao reino dos mortos, ao mais profundo do abismo. E é o que a gente sabe que foi o que aconteceu com o próprio Satanás, com o inimigo das nossas vidas, que recebe vários nomes: diabo, Satanás, chifre pequeno, antiga serpente, e às vezes também apelidado por esse nome chamado de Lúcifer, né? E o que eu quero trazer aqui é que essa expressão estrela da manhã, que é atribuída a Satanás neste momento aqui, mas que ele foi precipitado, ele foi derrubado, ele foi caído por terra por causa da sua vaidade, de querer ser igual a Deus, a gente observa que esse atributo chamado de estrela da manhã não é exclusivo apenas dessa passagem, não é exclusivo apenas referente a ele. Agora vem a curiosidade: acabamos de ver que essa expressão estrela da manhã foi atribuída a Satanás, porque quem é que desejou ser semelhante a Deus? Quem desejou se colocar acima de todas as estrelas do céu, acima das mais altas nuvens? E quem, por causa da sua vaidade, foi precipitado ao reino dos mortos, ao inferno e ao mais profundo do abismo? Tem uma passagem que Jesus fala, que ele disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Em Apocalipse também fala, né, na visão de João, que via o dragão, né, de 10 cabeças, pelejando contra Miguel e os seus anjos, e ele foi precipitado por Miguel e seus anjos e lançado sobre a terra, né? Ou seja, a gente sabe que essa figura se trata de Satanás, e é atribuído estrela da manhã uma entidade, uma figura que tinha uma glória que ela não era apagada nem mesmo diante da glória de Deus, né? Aí a gente vê outras passagens, como está lá em 2 Pedro 1,19, que fala: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva, a estrela da manhã, nasça em vosso coração. Ou seja, aqui ele já atribui a estrela da manhã não mais a Satanás. Ele está falando, atribuindo a estrela da manhã a nós. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, em guardá-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, como uma lamparina que brilha em lugar escuro, né? Temos que guardar essa palavra como uma lamparina que brilha em lugar escuro, né? Até que o dia clareie. Qual é o dia clareie? Até que venha o Senhor, até que Jesus volte para nos arrebatar, né? E a estrela da alva, a estrela da manhã, nasça em vosso coração. Ou seja, quando as coisas se consumarem no Senhor e Ele retornar para nos arrebatar, essa autoridade da estrela da manhã então será atribuída a nós, aqueles que estão em Cristo, aguardando a sua segunda vinda. Muito interessante, né? E tem mais, em Apocalipse 2:28: assim como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às
igrejas. Isso aqui é promessa de Jesus. Jesus, por meio do apóstolo João, quando ele manda escrever as 7 igrejas na Ásia, ele diz aqui, é promessa, assim como também recebi de meu Pai. Ou seja, Jesus também recebeu essa autoridade, a autoridade que Satanás tinha, que Lúcifer tinha, que foi tirada dele, a glória que foi tirada dele, foi colocada sobre Jesus. E ele está falando, assim como eu também recebi de meu Pai, eu darei a vocês, ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E tem mais, Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Olha aí a estrela da manhã mais uma vez aparecendo. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber da graça, a água da vida. Ele já está falando de si mesmo, Jesus aqui. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ele já está falando aqui do estado dele em glória. O estado dele em glória, dotado de uma glória recebida por Deus, uma glória que está acima de todas as outras glórias, né? Ou seja, o que a gente está vendo aqui, aquilo que o estado do nosso inimigo, de Satanás, antes da queda, era um estado semelhante ao de Jesus em glória. Você vê o tamanho era a glória desta figura, mas ele não se contentou com isso. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, ou seja, seu coração cheio de vaidade, querer ser igual a Deus, né? Elevarei o meu trono acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Por causa da sua vaidade, ele perdeu a glória que ele tinha, que estava acima das outras, só não estava acima do próprio Senhor, que nada pode ter mais glória do que o Senhor, né? Mas ele não se contentou e almejou ser igual a Deus. Jesus, a gente está falando aqui que a estrela da manhã é uma espécie de título de glória, um título que caracteriza uma glória acima de todas as glórias, exceto acima da glória do próprio Deus. Amém? Ou seja, Satanás antes da queda possuía essa glória, possuía esse estado, esse título de estrela da manhã, mas foi destituído desta glória por causa da sua vaidade de querer ser igual a Deus. E esta glória agora está sobre Cristo, sobre Jesus, que venceu na cruz. E ele promete que vai também nos dar esta glória se vencermos, se esperarmos pacientemente nele. Aí, diferente de Satanás, que estava cheio de vaidade, né, querendo ser igual a Deus, querendo se elevar acima das nuvens e das estrelas, né, Jesus era diferente. Jesus, pelo contrário, Jesus ele era humilde. A palavra fala lá em 1 Tessalonicenses, aliás, em Filipenses, capítulo 2, versículo 6. E eu vou ler aqui, mas espero não me emocionar. Diferente de Satanás, que queria se elevar e ser igual a Deus, está escrito em Filipenses 2, 6. Pois Jesus, subsistindo em forma de Deus, ou seja, Jesus sendo Deus, não se julgou por usurpação ser igual a Deus. Satanás queria ser igual a Deus, mas Jesus sendo Deus não quis ser igual a Deus. Versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido na figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Eu sempre gosto de repetir: Jesus, 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 para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Satanás, em sua vaidade, quis ser igual a Deus, mas Jesus, em toda a sua glória de ser como Deus,
não quis ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a nossa forma, a semelhança da nossa carne pecaminosa, e por causa disso, por ter sido obediente até a morte, morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira, de uma forma tal que nós não conseguimos compreender, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, e esse nome é Jesus, a brilhante estrela da manhã, não a falsa, não a cheia de vaidade, mas a brilhante estrela da manhã, que tendo a glória, não se envaidece com ela, mas se conserva na sua humildade, de ter se feito semelhante a nós, e ter se entregue à morte para pagar o preço da nossa vida. Que brilhe em mim e que brilhe em ti, a brilhante estrela da manhã no teu coração, meu amado irmão. Pastora Rosângela. Oh, maravilha. Amém. Que coisa boa, né? Que maravilha estarmos aqui mais uma vez falando. Eu não disse a vocês que a gente ia falar das maravilhas do céu, das maravilhas do Senhor, que até nos emociona pela verdade, pela certeza, pela luz, pela iluminação da revelação, pela iluminação da lembrança que o Senhor nos traz, de nos fazer lembrar quem verdadeiramente é a estrela da manhã, que está operando até os dias de hoje, com a sua luz, com o seu brilho, com a sua graça, com o seu amor, com a sua iluminação na vida daqueles que têm buscado, na vida daqueles que têm servido, na vida daqueles que têm obedecido, na vida daqueles que têm procurado um entendimento maior e conhecer um pouco mais da palavra de Deus, para que haja uma facilidade maior dessa comunhão que a gente precisa ter com Ele. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui conosco e que possamos estar assim, juntos, novamente, no próximo programa. Quero agradecer aqui com muito carinho, como sempre, com muito amor, com muito respeito, muita gratidão a Deus pela vida do pastor Tiago, que por coincidência é meu filho, pelo esclarecimento da palavra, e eu acredito que posso me sentir à vontade para te convidar outras vezes, né, Tiago? Porque vai ser muito... Com certeza. Vai ser muito interessante. E eu gostaria também de pedir a cada um de vocês que estão aqui conosco hoje, que se inscrevam e que convide amigos, parentes, pessoas, se você achou interessante, né? Se te aclareou a mente, se te orientou em alguma coisa nesse caminho da palavra, que é um caminho poderoso, grandioso, extenso, né? Você ative as notificações também, porque é importante quando for a próxima vez a gente, né, avisar a você que estamos entrando, e para que você nos dê a alegria e o prazer de estarmos juntos novamente, interagindo a palavra de Deus, que é um alimento poderoso para o nosso espírito. Pai Celeste, Deus amado, nós estamos aqui, Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez ligados, unidos, e pedindo a direção do Teu Santo Espírito para fazermos aquilo que é da Tua vontade, Senhor. Nós não queremos fazer nada simplesmente por ideias pessoais ou conceitos pessoais, mas que traga um crescimento, que traga uma comunicação maior com o restante da tua família, que possamos estar interagindo sempre em prol do poder da tua palavra, da clareza, do ouvir a tua voz profética, orientadora, que nos ensina a trilhar esse caminho de luz. Senhor, que tu possa abençoar cada vida que esteja aqui conosco, agora aqui presente, ligados através deste canal, e que cada um deles, Senhor, possa receber de ti uma direção, uma unção, uma orientação, um livramento, um mover que só tu pode entregar a cada um deles. Senhor, abençoa esse ministério
ministério que tu confiou a cada um de nós cada vez mais, e que tu possa cada vez mais nos preparar, nos capacitar para fazer se cumprir a tua vontade na nossa vida, em um nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Queridos, você pode deixar seus comentários e fazer a sua pergunta. Você também pode deixar aí nos comentários o que tipo de assunto você quer no próximo programa. O que é que você precisa aprender, se integrar mais, a compreender mais. E você fale, deixa aí nos comentários para que a gente possa trazer e esclarecer algumas coisas mais aqui da palavra de Deus, porque é muito gostoso, é muito interessante que a gente saiba e conheça a verdade, porque no próprio conhecimento, o manusear da palavra vai nos trazer mais um conforto. O fato de conhecer, o fato de ter sabedoria para lidar com aquela mensagem que Deus está nos entregando, vai fazer com que a gente passe também esse conhecimento, essa sabedoria para outras pessoas que também estão precisando, que inclusive este também é o nosso papel, cumprindo o ID, evangelizar, né, as pessoas para que elas creiam e sejam batizadas. Deixa suas perguntas aí, faça seus comentários e mais uma vez receba o nosso abraço, o nosso carinho e que possamos no próximo sábado estarmos novamente juntinhos, ligados e unidos. Profetizando vida, ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando